Você que já assiste meu canal há algum tempo, me acompanha, já deve ter percebido que eu adoro mapas, eu adoro contar a história por que determinada localização existe. Eu gosto dos detalhes porque eu acredito que é assim você consegue tomar uma decisão muito mais acertada, muito mais educada, com maior entendimento. E por isso, nas próximas quintas-feiras, nós vamos conversar sobre os 5 condados mais conhecidos aqui da Flórida Central. E qual é a melhor forma de nós começarmos esta conversa? É nós virmos aqui para o meu mapa e você vai perceber que o Google, quando você pede quais são os condados da Flórida, ele vai te encher de pontinhos vermelhos, como você está vendo aqui nesse mapa, e nós temos exatamente 67 condados. Então, só a título de curiosidade, o estado da Flórida é subdividido em regiões que são chamadas de condados, e cada condado desse tem várias cidades. Só que, como nós estamos na Flórida Central, você vai ver que eu vou ampliando o mapa e tem um pontinho azul ali, tá? O que significa que esse pontinho é onde nós estamos, onde eu moro, mas aqui em volta tem 5 condados bem importantes. A gente tem os 5 condados mais conhecidos da Flórida Central, porque a Flórida Central é subdividida em mais do que 5 condados. Tem 7 ou 9 condados, mas a gente vai falar de 5. E eu vou te dar mais um exemplo, que é esse aqui, ó. A Flórida ainda pode ser subdividida em regiões, como norte, sul, leste, oeste, mas subdistritos, que a gente chama, e que isso aqui já tem mais a ver com eleição e tudo mais, mas para que haja um entendimento, né? Então eu tenho essa porção alaranjada, que fica bem lá na curva do Golfo do México. Eu tenho essa porção lilás, onde o que eu diria para você aqui, que a cidade, uma das cidades mais importantes, a gente teria Jacksonville. Aí nós temos um cor de rosinha meio salmão, aonde está, né, Polk County, que nós vamos conversar sobre ele, mas tem os condados de Tampa, das praias lá também do Golfo do México. A gente tem essa porção azul clara, que eles consideram como o Central West District, ou seja, centro-leste, vamos chamar assim, e nós temos 4 dos condados sobre os quais nós vamos conversar. Em vermelho eu tenho o sudoeste, e daí nós já vamos para o lado de Sarasota, nós também descemos já para um lado mais litorâneo, e finalmente em verde o distrito sudoeste, que é a parte de Miami, Pompano Beach e West Palm Beach. O que é interessante, só para você ter noção, a capital do estado da Flórida, que é Tallahassee, fica no Leon County, que é um condado em alaranjado no nordeste da Flórida. E nesse primeiro episódio eu vou conversar com você sobre o condado que eu considero mais importante, não sei, mas ele é o mais famoso. Por quê? Porque Orlando está nele. E é o condado de Orange. E você vai conseguir perceber que tem um pontilhadinho vermelho, vou ampliar um pouquinho para que você consiga ver melhor no mapa. Esse pontilhadinho é onde delimita o condado de Orange. Qual é o tamanho do condado de Orange? Eu não vou comentar com você tamanho territorial, mas sim densidade demográfica. Vamos falar de quantas pessoas habitam cada um desses condados. O condado de Orange hoje, no censo de 2020, apurou que mais ou menos 1.490.000 pessoas moram nesse condado. Ah, mas todas essas pessoas moram em Orlando? Não. Por quê? Porque nós temos várias cidades no condado de Orange, aproximadamente 61 pequenas cidades. Orlando é a maior delas e mais populosa, mas daí nós vamos ter. Aí eu quero te chamar de novo aqui para o nosso mapa, para você ir me acompanhando, porque eu tenho certeza que você
já vai ter ouvido falar de alguma delas ou até mesmo visitado comigo algumas dessas cidades e regiões, tá? Então vamos lá, eu vou começar um pouquinho ao norte de Orlando. Vamos começar por Winter Park. Então, o Winter Park faz parte do condado de Orange. A gente pode vir um pouquinho mais, eu vou fazer um sentido anti-horário. A Popka faz parte do condado de Orange. Ocoee faz parte do condado de Orange. Windermere, Winter Garden. A gente tem que olhar aqui, ó, que o Google, né, subdivide o Winter Garden em Horizon West, faz parte do condado de Orange. Dr. Phillips faz parte do condado de Orange. Recentemente eu mostrei o Everbee. O Everbee está dentro do condado de Orange. Lake Nona. Eu não mostrei ainda, mas em algum momento nós vamos visitar a parte do Avalon Park. Enfim, é uma região grande e muito populosa. Qual é a principal característica desse condado? Eu acho que pela densidade demográfica a gente já consegue perceber que é muito mais urbana. Essa é a característica do condado, porque nós temos o centro de Orlando, mas nós temos cidades importantes com as suas características urbanas. E você pode estar se perguntando, mas por que ela está me falando a respeito de condado? Porque a partir do momento que você vem para cá para viver ou que você investe na Flórida, o condado vai fazer parte da sua vida. Por quê? Porque é através do site do condado que você vai pagar o seu IPTU, é através do site do condado que você vai ver o distrito escolar dos seus filhos. Enfim, o condado tem uma função ou ele interage dentro da nossa vida de uma forma muito importante aqui nos Estados Unidos. A identidade, como eu falei, característica, seria essa identidade urbana. E por que eu comento que tem essa característica urbana? Vamos lá, eu tenho o aeroporto internacional no condado, eu tenho os 2 maiores shopping centers da região no condado, que são o Florida Mall e o Millennium Mall. A gente tem a questão que é mais relacionada a turismo, mas que são os parques temáticos. Aí nós temos o centro de Orlando, que é o nosso centro financeiro da cidade e também cultural, porque ali a gente tem a biblioteca pública, nós temos museus, nós temos o Dr. Phillips Center Performance and Arts. Então nós temos todos esses pontos que caracterizam o condado de Orange como um condado muito urbano. E antes de eu chegar no real estate dentro desse condado, eu quero comentar com você sobre o desenvolvimento. Esse condado é bem desenvolvido, ele continua crescendo, tá? E quando a gente fala em crescendo, eu consigo pensar em algumas regiões, como aqui no Horizon West, que está um boom, para o lado de Lake Nona, o Everbee. A gente tem várias regiões em torno de Orlando que fazem parte do nosso condado que estão se desenvolvendo. E nessa eu puxo o gancho para comentar com você a respeito do real estate, a respeito do mercado imobiliário nessa região. Da Flórida Central, o condado de Orange é o condado que é o mais valorizado, porque ele tem mais regiões valorizadas dentro dele, como Winter Park, Lake Nona, Windermere, o Horizon West. Então eu tenho várias, e eu posso nomear outras regiões, por exemplo, hoje Oakland está ficando super valorizada, então eu tenho várias regiões, Dr. Phillips, né? Cada vez que eu vou falar, eu lembro de mais uma, que já são regiões estabelecidas, são regiões que continuam valorizando, não a passos largos, mas são regiões que eu vou poder comentar com você um pouquinho mais para frente nos próximos episódios da nossa série, que tem regiões que elas não é que elas percam valor, mas é tão tímido o crescimento delas que o valor não aparece. Essas regiões, elas jamais perdem valor, elas não caem de preço. Elas se mantêm e vão subindo, sempre subindo gradativamente. E no próximo domingo eu volto a mostrar imóveis nas regiões de Orlando. E na próxima quinta-feira, nosso próximo episódio desta série, nós vamos saber mais sobre o Seminole County. Entre em contato comigo por telefone, por mensagem ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.